Olá, queridos Anderson Wagner. Olá, queridos Anderson Wagner. Miriam. Aqui estamos nós, né? No dia 59 dessa nossa viagem, que é 2024, né? Assim, pensar que amanhã, esse dia 29, né, de fevereiro, que só acontece a cada 6 anos, né? Assim, ano bissexto, será... É um nome até... Enfim, o dia de número 60, né? Assim, de 365 dias. É uma viagem e tanto, né? E nós aqui estamos firmes em nosso propósito. Nesse dia 28 de fevereiro, aqui está o nosso Sefer, né? O nosso memorial, esse registro, né? Que nós temos feito diante de Deus. E essa escolha, né? De viver esse ano, esta viagem, né? Assim, pelas páginas da Bíblia, né? Nós já estamos no terceiro livro da Bíblia, nós já começamos Gênesis, já passamos, né, por Gênesis, Êxodo e agora estamos em Números. Hoje no capítulo 30, sim, amanhã vamos estar concluindo, em nome de Jesus, né, Ju? Anderson, sejam todos bem-vindos. Marcos Antônio, Dili, né, assim, Marcos, sim, Marcos Antônio Dili, sejam todos bem-vindos, querido. A leitura da Bíblia, né, hoje o nosso itinerário é os capítulos 30, né, vamos passar pelos capítulos 30, 31 e 32, e amanhã vamos estar concluindo o livro de Números, né, para que no dia 1º a gente comece março já em Deuteronômio, amém? Esse é o nosso itinerário, esta é a nossa viagem, a nossa aventura, e o dia da nossa viagem é o dia 59, né, assim? De 365, que é de avião, viu? Que nós estamos indo, né? Nosso ponto de partida já está lá, né, assim? E o nosso destino, né, a nossa linha de chegada é onde a nossa recompensa completa, sim, pois a recompensa completa é só para aqueles que vão até o fim, né, assim? Eu quero já anotar o seu nome, você que está chegando, Wesley Lobato, né, assim? Já quero anotar o seu nome aqui em nosso Sefer, em nosso livro de oração. Aqui nós lemos e oramos a palavra, amém? Você querendo é só sinalizar, né, Nadir, Laides. Vamos lá, queridos. Números, capítulo 30. E senta aqui, lá vem história. Nós amamos esta parte, né? Estas partes em que a Bíblia nos apresenta, assim, um personagem, alguém. Oi, Jonas. Só... Cineia. Vamos lá, queridos. Números, capítulo 30, acerca de votos. Então, hoje o Natal está assim feliz, né? Choveu tanto ontem, um pouco durante o dia, muito durante a noite. Os passarinhos hoje estão cantando, amém? De alegria. Temos, olha só, eu estou aqui perto da piscina e eles estão fazendo a festa. Oi, Júlio, Lídia, vamos lá, queridos? Nosso itinerário de hoje já começou, nossa viagem, né? Assim, aqui está o maná, nesta semente que a gente recolhe, né, assim, todos os dias, depois a gente vai moer, né, assim, e é alimento, né, para a nossa alma faminta, o bastante, o suficiente para hoje, amém? Segura aí, Números capítulo 30, falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou, quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra segundo tudo o que prometeu. Não é assim um voto? Quando a gente promete, geralmente promete é um sacrifício, né? Assim, então, quando um homem fizer voto ou um juramento
para obrigar-se, né, assim, é um compromisso, um voto, um propósito, a alguma abstinência, não violenta, voto ou um juramento para obrigar-se, né, assim, é um compromisso, um voto, um propósito, a alguma abstinência, não violenta, olha só, fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência estando em casa de seu pai, na sua mocidade, né, assim, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou, né? Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Deus aqui colocando as coisas, né, no devido lugar. Estando a moça, né, ainda na casa de seu pai, né, sobre ela está a autoridade do seu pai. E é tanta, o Senhor legitima tanto, né, a autoridade dos pais sobre os filhos, né, e essa autoridade é de Deus, né, assim que até o voto que essa moça fizer, veja, que é uma vez feito o voto, né, assim, até hoje, né, é necessário cumprir, né? Não diga ao anjo que foi erro, né? Deus envia um anjo para nos ajudar a cumprir, né? E nós não podemos voltar atrás, né? Mas aqui, se o pai, né, reprovar, né? É uma jovem, talvez, né? Ali no calor do momento ela prometa alguma coisa sem cabimento, né, digamos assim, o pai tem ali a autoridade de Deus para aprovar ou reprovar esse voto, né, como autoridade de Deus na vida dela, tanto que se ele reprovasse, ela estava então liberada diante de Deus, né, de cumprir aquela promessa, aquele voto. Porém, continua, se ela se casar, ainda sob seus votos ou dito e refletido, veja, o que eu acabei de citar, né, dos seus lábios, né, assim, tem gente que faz juramento, né, é até pecado, né, não tomar o nome do Senhor em vão, né, jura por Deus, né, e isso é muito sério e não deixou de ser, né, assim, então, porém se ela se casar ainda sob, né, seus votos ou dito e refletido, né, assim dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, veja, nós estamos presos, diz um dos provérbios bíblicos, né, as nossas palavras, né, daí a importância, né, da gente tomar muito cuidado com o que a gente diz, né, há muitas palavras a nosso respeito que estão em curso, né, assim, e que fomos nós mesmos que liberamos, né, assim? Então, ela agora está casada e está sob um voto, né, ou mesmo quando ela fizer isso, né, por estupidez, né, assim, um dito irrefletido, e seu marido ouvindo calar-se para com ela, no dia em que o ouvir, né, no dia que ele ficar sabendo, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido, veja que até isso ele tinha autoridade para anular, né? Tanto o voto como o dito e refletido, né? A falta de bom senso ali no momento, né, dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, empenhou, né, a sua palavra, o Senhor o perdoará, né, e aqui nós temos um ponto talvez polêmico, né, e que nem é, né, queridos. Oi, Jair, bom dia, paz do Senhor a todos, né, estamos aqui, Jair, no capítulo 30, né, nosso itinerário de hoje continua por aqui, no livro de Números, e nós estamos lendo, Jair, essa parte da Bíblia que pouca gente conhece, né, Lani? É que nós temos também a Lene, né? Assim, Jair, essa parte da Bíblia que só conhece quem lê toda a Bíblia, né? Assim, uma parte curiosa, né? E que aponta, sinaliza, né? Sobre essa autoridade, né?
que Deus estabeleceu sobre nós, né? Que o representa, né? Assim, a dos pais, né? Assim, e a do marido, né? As feministas aí de plantão, né? Né? Mas é bem assim, queridos, né? É verdade que o marido é sim a autoridade de Deus sobre a nossa vida, né? A nós também foi dada autoridade, como foi dado, né? Um grande poder, né? A Bíblia está falando aqui de funções, assim, né? De papéis que cada um tem a desempenhar. E com esse papel, né? Com esse lugar, não é assim? Vem um privilégio, vem uma responsabilidade, né? Assim? E vem também uma autoridade. O médico tem a autoridade de Deus sobre a nossa vida, né? Assim? O advogado a quem a gente recorreu, o juiz a quem a gente submeter a uma causa, né? Assim? Ali o chefe, né? Daquele departamento, o dono daquela empresa, é a autoridade de Deus sobre a nossa vida e eles hão de prestar contas, né? Assim como nós também, né? Então, olha só que interessante, o marido, o Senhor legitima assim as autoridades, né? Dando a eles esse, no caso aqui, né, o poder até de anular um dito e refletido, coisa que diante de Deus é uma exceção, né? Porque uma vez que a pessoa vote, é necessário, é uma promessa, é um juramento, né? É necessário ela cumprir. Mas se ela for casada, ou se ela for moça, o pai pode anular. Se ela for casada, o marido pode desobrigá-la, né? Desse voto, né? Então, agora se ela for viúva ou divorciada, sim, a palavra divorciada nós encontramos aqui pela primeira vez, né, assim, na Bíblia, aqui no livro de Números, no capítulo 30. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porque ela não tem, né, assim, mas ela é autoridade sobre ela mesma, né, assim, é uma certa independência que tem seu preço, né? Então, se ela é viúva, já não tem mais o marido, né, assim, já não está mais na casa de seus pais, já não é mais uma moça. Se for divorciada também, ela tirou, né, de sobre si esta autoridade, né, assim, como também essa bênção, não é? Que é estar debaixo de autoridade. Oi, Alves, seja bem-vindo, querido. Vânia, seja bem-vinda. E aqui estamos, queridos, nessa aventura, né? Em nossa viagem, nesse dia 59, né? Assim, Jair, amanhã vamos concluir o livro de Números no dia 60 de 365 dias, né? Que é a nossa viagem de 2024 pelas páginas da Bíblia. Amém? Vamos lá continuar recolhendo o maná de hoje, essa semente que é o que nós precisamos para o nosso dia. Amém? Cada segundo, né, desse tempo que você está investindo, né, ao ouvir a Deus, que é ouvir a sua palavra, acredite, tem valor eterno, tem peso de glória e é pedras preciosas, viu? Para o que você está construindo, né? Assim, queridos. Oh, Larissa, que você encontre de Deus, em Deus. Sim, querida, né? Todos nós amanhecemos meio assim, né? Sedentos, famintos, né? Assim, mas aqui está o pão, querida, né? Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? Quem desse pão se alimenta jamais sentirá fome. É assim, queridos, quem dessa água bebe, disse Jesus também àquela mulher, lembra? Naquele poço, né? De uma maneira tão simples para que ela pudesse entender, né? Quem dessa água bebe jamais terá sede, se torna uma fonte que jorra para a vida eterna, não é assim? Porque aqui nós estamos ocupados com a eternidade, não é assim? Que já começou para nós, né? Então, fique conosco, viu? E ao final você vai ver, você vai estar com os seus molhos, né? O maná era uma semente. É bem verdade que era necessário moer para fazer o pão, né, assim? Mas nós estamos aqui recolhendo, viu? E é abundante. E tenho certeza que há de saciar a mim e a você também. Oi, Josivaldo, seja bem-vindo, querido.
viu? Manuel Rodrigues, sejam bem-vindos, né? Ao capítulo 30, amém? Do livro de Números. Vamos lá. Porém, no caso da viúva, né, da divorciada, agora veja, porém se, e assim termina o capítulo 30, porém se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e seu marido soube e se calou para com ela e não desaprovou, todos os votos dela serão válidos e lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma a obrigou, né? Assim o voto, né? O juramento. Porém, se seu marido o anulou no dia em que o soube, não concordou, né? Assim, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência, que a si mesmo se obrigou, não será válido. Seu marido los anulou e o Senhor perdoará a ela. Olha só, né? Que poder, né? Vem com essa autoridade que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Né? Assim, todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, geralmente um voto é assim, né? Assim, seu marido pode confirmar ou anular, né? Aqui novamente é dito, né, com todas as letras e todas as palavras sobre essa autoridade que o marido tem sobre a mulher. Né? Assim, é bíblico, é princípio de Deus e quem entende o que isso quer dizer é muito feliz. Amém? Entende o seu papel, o seu lugar, né? Assim, porém, se o seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se os anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. Veja que com o poder vem a responsabilidade. É no dia que ele souber ali, ele precisa se posicionar, né? Confirmar ou anular, aprovar ou reprovar. Se ele deixar passar aquele dia e depois, né, ele quiser voltar atrás, né, ele vai responder pela obrigação dela. Ele agora é o responsável. Veja que com a autoridade vem a responsabilidade, né? É por isso que quem conhece, né, e aceita a Bíblia como verdade, assim que ela é muito feliz, sabe? Porque se desobriga de muitas coisas, entende o seu papel, a sua função, né? Assim, e tem graça, né? Porque com esse papel, essa função, no caso do homem e da mulher, vem a graça, vem a capacidade, né? Assim, para desempenhar esse papel. Há muitas pessoas frustradas, né? Tristes em sua caminhada aqui na Terra por não terem entendido o seu lugar, né? Assim, o seu destino, né? A sua missão, né? O seu chamado, né? Ser mulher é um grande poder, né? Assim, então quando a gente quer usurpar do homem a autoridade que foi dada a ele, porque veja, não é só mandar, né? Gente, ser cabeça, né? Ser o líder de uma casa, de um lar, de uma família é uma grande responsabilidade, né? Assim, e isso foi colocado sobre o homem. Ele há de responder diante de Deus, né? Assim, veja que se ele errar na sua função, ele vai responder. Não foi assim, né? Tanto que a Bíblia vai comparar, né? Assim, essa missão do homem com a missão de Cristo. Ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele deve se sacrificar por ela, né? Pela sua casa, pela sua família, né? Assim, amar a ela como ele ama o seu corpo, né? Assim, então, quando cada um entende, né, o seu papel, o seu lugar, o resultado é felicidade. E então o capítulo 30 termina dizendo: são estes os estatutos, ou seja, a lei, né, que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai, acerca do voto. E esse é o capítulo 30 de Números.
Amém? Quem já conhecia essa parte da Bíblia? Seja bem-vinda, Larissa, Josivaldo. Quem já conhecia esse capítulo da Bíblia? Amém? É privilégio de quem lê a Bíblia, como nós estamos aqui fazendo, né? Página por página, né? Não isolando versículos descontextualizados, né? Assim. Oi, Jordana, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. O nosso itinerário de hoje continua agora pelo capítulo 31, e vem história. Amém? Senta aí que essa é a nossa parte preferida, né? Assim, seja bem-vinda, Jordana. Vamos lá, Números, capítulo 31, a vitória sobre os midianitas. Diz o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois será recolhido a teu povo. Ontem nós lemos, né, o Senhor dizendo a Moisés que ele não entraria na terra. Não foi assim? Então aqui o Senhor já está sinalizando que está próximo à sua partida. Né, Jordana? Vamos lá? Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. No caso, 12.000, né? Assim, eram 12 tribos, 1000 de cada tribo. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra, né? Certamente de 20 anos para cima, porque assim o Senhor estabeleceu antes, né? Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar. O Senhor estabeleceu antes, né? Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Moisés: oi, Mimizinho. Bom dia, querido. Rosimeia Alves Santos, amém? Seja bem-vinda, querida, à nossa viagem. Estamos hoje no dia 59, né? Assim, de 365 dias, né? E o nosso itinerário é esse, né? Aqui pelas páginas da Bíblia, estamos agora no capítulo 31. Bom dia, dona Patrícia. Bom dia, Genilson. Bom dia, dona Emília. Amém, querido. Genilson está aqui limpando a piscina. Pai do Senhor, Patrícia. Então, continuando. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zu, U e Reba, ou Reba, só com R, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, lembram de Balaão? Aquele profeta, né? Aquele feiticeiro, né? Assim. E há uma grande diferença entre um profeta e feiticeiro, amém? Ele não era israelita, ele era um midianita. Inclusive ele, todos esses povos aqui, já conhecedores desse princípio de Deus para o homem em todas as nossas gerações, né? Que é o poder das palavras. Ele foi ali contratado para amaldiçoar Israel, lembra? Por Balaque, o rei de Moabe. E o Senhor se deu a conhecer, né? Apareceu ali para ele e o proibiu de fazer isso. Então, quando ele ia amaldiçoar, né? E ele foi muito fiel naquele momento, né? Ele não amaldiçoou e sim abençoou. Então, morre esses 5 reis dos midianitas e também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, ou seja, mataram os homens, mas levaram as mulheres e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar
e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, onde eles estavam acampados. Não é assim? Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram para recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército. Bem que esperei por isso. Você também? Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, os líderes ali, né? Capitães dos milhares e capitães das centenas, assim eles estavam organizados, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho, olha só por que Balaão morreu, está aqui. Estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor. Lembra? Nós passamos por esse capítulo, né? Lembra? Balaão disse: olha, não há como amaldiçoar esse povo, é um povo abençoado, né? Ele diz: só tem uma maneira, né, de fazer esse povo sofrer, é se a gente induzir eles a abandonar a Deus, né, a desobedecer a Deus. E foi o que ele fez, né, ali de uma maneira sorrateira, né, ele vai orientar aquelas mulheres, né, a induzir aqueles homens a abandonar a Deus, e foi o que elas fizeram, né? E por isso o povo foi duramente, né, castigado. E aí o texto segue dizendo: por conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, como eu estava citando, pelo que houve a praga entre a congregação. Lembra? Dessa praga morreram 14.000 pessoas, não foi assim? Porque ali eles estavam se misturando, né? Aquelas práticas, aqueles costumes que Deus já havia reprovado. E por isso Deus fez para si um povo, para ensinar esse povo, e a exemplo desse povo, né, se mostrar, se dar a conhecer, né, assim, a todos os povos da terra, né, que longe estava da sua vontade, né, dos seus caminhos, dos seus princípios, dos seus valores, né. Grande era a abominação na terra, queridos, nessa época. Tanto foi que Deus retirou o seu espírito da terra, né, para não contender com o homem, porque o homem havia se afastado muito desde o Éden, né, da sua vontade, do seu plano para nós, né, assim. Fizeram para si deuses, né, assim, da criação, ignorando totalmente o Criador, que é Deus, né, assim. Então, por isso que de um homem, né, de Abraão, de uma maneira milagrosa, né, assim, ele vai suscitar, ou seja, ele vai levantar um povo, né, Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel, né, e agora aqui, depois de todos aqueles anos no Egito, ele vai resgatá-los e agora está levando para essa terra que é Canaã, né, assim, e lá estavam esses povos, né, com esses costumes, e daí a necessidade, né, e a maturidade nossa, em nossa geração, em outras circunstâncias, de entender por que eles precisavam morrer, né, porque veja, olha, um povo, né, que Deus fez de um homem, o Senhor precisou rejeitar toda aquela geração de adultos de 20 anos para cima, porque simplesmente não conseguiam acreditar em Deus. Não foi isso que o Senhor disse, né? Eles não acreditavam, mesmo diante de todos aqueles sinais que Deus operou no meio deles, assim, diante dos seus olhos, né? Assim, a abertura do Mar Vermelho, né? Que geração precisa de um sinal maior do que esse para acreditar que Deus existe? Essa geração ainda assim não acreditou, né? Nossa, quantos sinais, né? A água que saiu da rocha, a nuvem que era a presença de Deus ali com eles todo o tempo. Então você imagina, se esse povo, que era o povo de Deus, que, né, assim, que de um homem ele fez um povo, Deus, você imagina esses que não conheciam mesmo a Deus, né?
Então, daí a necessidade, né? E aí, por que Moisés reprova? Era necessário eliminar todos eles, todos, né? O Senhor, quando ele decidiu, né, fazer desse homem, que foi Abraão, o que foi que ele disse a ele? Sai da tua terra, sai do meio da sua parentela. Todos ali eram idólatras. Sai, eu vou te levar, eu vou a uma terra, que é essa terra. Veja, Abraão não está aqui, é a sua descendência. Ela, quantos anos? Só no Egito eles passaram 430 anos ali, né? Assim, não é, Beta? Né? Passaram ali 430 anos. Veja quanto tempo o Senhor levou para chegar até esse momento. E essas nações que estão aqui na terra de Canaã, essa terra que o Senhor deu para a descendência de Abraão, que é Israel hoje, né? E todas aquelas nações ali vizinhas, sim, o Paquistão, né? Todas aquelas nações ali. Então, o Senhor, essas nações já não existem mais, porque necessário foi, né? Assim como se eu posso dizer, arrancar o mal pela raiz. E se você acompanha, né, desde o início a leitura da Bíblia, você vai ver quão abomináveis eram o costume daqueles povos. Você imagina que eles acreditavam que para receberem das divindades, né, o que eles elegeram como divindade, por exemplo, da natureza, o vigor da terra, boas colheitas, eles sacrificavam os seus próprios filhos a Moloque, né? Esses eram os amalequitas, é um desses povos aqui. Eles sacrificavam os próprios filhos. Veja, tamanha insensatez, né? Ignorância completa de Deus. Esses eram, sabe, e era uma mistura tão grande de o Senhor vai estabelecer lá lembra desse capítulo que nós passamos, todos aqueles relacionamentos, né, assim, abusivos, né, assim, nossa, que é até vergonhoso dizer. Você até fica assim, isso está na Bíblia, sim, era costume deles, inclusive no Egito também. Por isso o Senhor disse, não façam como se faz no Egito, nem como se faz em Canaã. Eu quero separar, eu estou separando vocês para ser um povo santo, que é o que quer dizer separado, né? Porque desse povo eu vou suscitar um Salvador, que é Jesus, para salvar toda a humanidade dessa prevaricação, né? Assim, então, por isso que o Senhor vai reprovar eles, ainda que ali, talvez com um ato de misericórdia, né? Mas veja que não, para isso não tem, né? Pouparam as mulheres, né? E também as crianças. E tá aqui a explicação dessas guerras que vão acontecer e por que o Senhor permitia, né? Que esses anjinhos, né, voltassem para ele. Então Balaão foi esse que aconselhou, falou assim, olha, só tem um jeito de Deus, tipo, nenhuma nação pode contra eles, porque Deus é com eles. É fazer com que Deus se volte contra eles. E Deus só faz isso quando eles o abandonam, quando eles desobedecem, né? Aí o Senhor deixa a gente tocar neles. E aí ele pensou, pronto, vamos fazer os homens, né, se misturar com essas mulheres e aí adorar os nossos deuses, né? Porque uma coisa que Deus nunca não negocia é o primeiro lugar, né? Assim? Então, agora pois, matai dentre as crianças todas do sexo masculino e matai toda mulher que coabitou. Você entende o que isso significa, né? Que coabitou com algum homem deitando-se com ele. Né? O Senhor nunca admitiu esses casamentos mistos, né? Assim, porém todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros, né? E aqui é aberta uma exceção, amém? Então, o texto, né, o capítulo 31 de Números segue dizendo, oi, vamos lá, queridos, curtir a leitura da Bíblia, né, Jair? E compartilhar, chamar mais alguém para essa nossa aventura, amém? Pelas páginas da Bíblia, né? Aqui tem muito maná para nós. Recolhe aí, acampai-vos 7 dias fora do arraial. E aqui é uma purificação para aqueles que se contaminaram assim, né? Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, né, eles estão voltando da guerra,
E qualquer que tiver tocado em algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Aqui aqueles cuidados de Deus para que não houvesse proliferação, né, de alguma praga. Se houve contato, era uma guerra, muitos mortos, corpos, decomposição, né, assim. Então o perigo ali de haver uma praga, né. Também purificareis toda a veste, né, assim, e toda a obra de peles, né, e toda a obra de pelos de cabra e todo artigo de madeira, né, tanto as roupas como os utensílios. Então disse o sacerdote Eleazar, né, aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que puder suportar o fogo, esse é o despojo, né, seria purificado pelo fogo, né, fareis passar pelo fogo. E assim a gente sabe, né, que limpa, para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora, lembra? Mas tudo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavarei as vossas vestes, e ao sétimo dia, eles ficavam numa espécie de quarentena, né? Para que fiqueis limpos e depois entrareis no arraial, né? E o capítulo 31 segue. Oi, Lu! Oi, Lu. Fabi já tá por aqui, gente? Lu aqui, né? Compartilhando. Irmã, eu mandei pra você no privado o vídeo que ensina a pôr o tópico, falando a passagem. Olha só, Lu disse ontem que ia pesquisar, pesquisou, descobriu e trouxe pra nós. Hoje eu vou aprender, viu? E amanhã a gente já vai colocar aqui aquele tópico, né, que fica aqui na tela, que mostra onde nós estamos lendo, amém? Nós estamos em Números, já passamos pelo capítulo 30 e agora estamos no capítulo 31, amém? Que segue dizendo, a divisão da presa. Olha só, disse mais o que será essa presa, né? Disse mais o Senhor a Moisés. É uma das primeiras vezes, queridos, que eles saem à guerra. E aqui o Senhor vai estabelecer algumas regras, né? De como... Por exemplo, esses povos... Estes povos não foram eliminados de uma vez, né? Para que não se multiplicasse, você imagina, os animais selvagens, sabe? Até esse cuidado, né? Então, pouco a pouco é que essas cidades vão sendo tomadas, né? E essa é uma das primeiras guerras. Então, faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homem como de animais, tu e Eleazar, ali o Senhor falando a Moisés, né? O sacerdote, e os cabeças, né? Sempre chamando a responsabilidade ali os líderes das casas dos pais da congregação. Divide a presa em duas partes iguais. Uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Veja, então duas partes iguais, uma para aqueles que saíram à guerra e a outra para toda a congregação. Todos receberiam, né? Assim, então para o Senhor tomarás tributo, ou seja, uma parte dessa seria para o tabernáculo, certamente para a tribo de Levi, que assim era sustentada, né? Então, para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra. De cada 500 cabeças, uma tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, como disse, né? Para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 51, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Essa era a função, né? O cargo, o trabalho dos levitas, né? Todo o funcionamento ali do tabernáculo que ficava no meio do arraial, e grande era o serviço,
né? Eram eles que carregavam, montavam, desmontavam e faziam funcionar. E esse era então o salário, né, assim, deles. Nós estamos falando aqui, querido, de 1400 anos antes de Cristo, né? Cada nação tinha o seu costume, né, no caso da guerra. E Deus agora está estabelecendo, né, algumas regras aqui para o seu povo, né, que fazia algum sentido, né, com o entendimento do homem naquele momento. Por que que Deus vai se mostrar assim de uma maneira tão didática? Oi, Jário, seja bem-vindo, querido, né? Eles já eram propensos, né, Lu? Mensagem de cura e libertação. Seja bem-vindo, querido. Estamos aqui, amém? Juntos, nesse mesmo propósito. Então, era um povo homem nesse momento, né? Até hoje, né? Propenso à idolatria, né? Mas mesmo assim o Senhor vai lançar, Deus vai lançar a mão de uma maneira muito didática, assim, para se mostrar, se fazer conhecer, né, do tabernáculo. Ou seja, era uma coisa palpável, visível, era uma imagem, né? Nós estamos na era da imagem, entendemos muito bem como isso funciona. De uma imagem para se fazer conhecer, para que eles entendessem, né, assim? Então o Senhor vai lançar a mão de algumas, sabe, para que eu fizesse sentido para eles, né, assim? Então foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra 675 mil ovelhas. Veja, era muita coisa, 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos. A Bíblia tem o registro, né, assim, de tudo. E 32 mil pessoas. Sim, as mulheres registram, né, assim, de tudo. E 32 mil pessoas. Sim, as mulheres. O tributo em ovelhas para o Senhor foi 675, né? Sim, certamente 10%, né? O tributo em ovelhas, sim. E foram os bois 36 mil e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500 e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram, ou a quinta parte, né? As pessoas foram 16 mil. E o seu tributo para o Senhor, 32. Então Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. Não foi assim? E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade, né? Não seria da congregação? Para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36 mil, eram partes iguais, né? Assim, em jumentos 30.500 e em pessoas 16 mil também. Então, no caso, eram 32 mil pessoas, não é? Desta metade que toca, no caso, a toda a congregação, né? Que não saiu à guerra, aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, como Deus tinha ordenado, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, né, para ajudarem eles ali, né, no seu trabalho, que tinha a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E termina esta outra parte do capítulo 31 de Números, né? Alguns capítulos são mais longos, esse, por exemplo, tem 54 versículos. Nós lemos o 26, tinha 60 e o 26 que nós lemos ontem. Grande foi o avanço em nossa viagem ontem. Ontem nós lemos 4 capítulos, não foi assim? O 26, 65 versículos, né? E nós já estamos terminando o 31. Amém, Lu? Amém, Markel? Vamos lá? Vamos lá? A oferta voluntária dos capitães. Olha só. Oi, Mel. Seja bem-vinda, querida. Olha só os passarinhos. Choveu ontem aqui e eles estão em festa. Vamos lá? A oferta voluntária dos capitães. Eu falo de Natal, e você? De onde você está? Amém? Eu quero já anotar, né? Assim, Jair. O seu nome, Mel. Jair Luana, sempre aqui conosco.
Mel, né, assim, esse é o nosso CEF, é o nosso livro de oração, né, esse memorial. Oi, Carminda, eu tô aqui anotando, viu, em nosso livro de oração o seu nome, nós vamos estar orando, Tereza, com TH, né, Tereza, e com S, olha só, que nome lindo, Tereza Lucindo, Maísa, Gisele. Hoje à tarde eu vou estar no ciclo de oração e vou estar levando, como prometido, né? Está aqui um voto, né? Oi, Gisele, Léo, Laís, vou estar levando comigo e apresentando em oração. Hoje, inclusive, a gente começa lá uma campanha de oração. Oi, Jordana, Jordana Tavares, olha só. Está conosco também nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, viu, João? Às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Está conosco também nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, viu, João? Às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Oi, Maria, Maria G. Vamos lá, querido, concluir o nosso capítulo 31. Amém? Amém. A oferta voluntária dos capitães. E até aqui a gente ainda não orou, né, Jair? Que seu dia seja produtivo, viu? Que você viva hoje tal qual, né, assim, exatamente como o Senhor escreveu, especialmente para você. Né? O Salmo 139 diz que o Senhor planejou a nossa vida, escreveu cada um dos nossos dias. Ele tem o registro, né, assim, de tudo que nos acontece. Vai chegar o dia em que os livros serão abertos, né, assim, inclusive cada um de nós, né, será julgado, né, de acordo com o que está escrito nesses livros, né? O Senhor tem um registro, como diz Malaquias 13, e por isso nós temos o nosso, né? Um CEF, um livro onde está escrito o nome de todos aqueles que amam e honram o seu nome, né? Assim, a quem ele trata como seu tesouro peculiar, ou seja, o seu tesouro particular, o seu tesouro pessoal, né? A estes ele trata como um pai trata ao filho obediente. Esses é a diferença, né, assim, entre aqueles que servem a Deus ou aqueles que não servem, é assim. Servindo ao Deus vivo, amém, né? Que o Senhor recompense a cada um pelo apoio, viu? Pelo encorajamento, né? Para a leitura da Bíblia. Pensar que a maioria de nós cristãos, né? Nós que somos uma das 700 línguas, né? Dos 700 idiomas, dos 7.000 que existem em toda a Terra, que temos, né, assim, o privilégio de ter a Bíblia completamente traduzida em nosso idioma, né? E mesmo nós, né, 10%, né, assim, 700 de 7.000, essa é uma informação do Portas Abertas, né? Esta instituição que o Senhor levantou como apoio, né, à igreja perseguida, né? Em países como o Congo, né, a Eritreia. A igreja é muito perseguida, queridos, na África, em muitos países ali, né? Na Ásia, na China, né? Na Coreia do Norte. E a maioria de nós nunca leu a Bíblia completamente, né? Assim, nunca leu toda a Bíblia. Nós temos partes prediletas, né? Salmo 91, 46, né? Assim, se todo dia você lê o Salmo 46, certamente tem maná de Deus para você lá todos os dias, né? Assim, mas não saber o que está escrito no 90, inclusive o 90 é a nossa oração nesse livro de Números, né? Assim, Jair, né? 90 verso 12, ensina-nos, né? A contar os nossos dias, né? A contar os nossos números, né? Assim, de maneira que alcancemos um coração verdadeiramente sábio, né? Assim, né? Que o Senhor nos ajude a contar os nossos números hoje, né? É a bênção do Senhor que enriquece, né? Com Deus o pouco é muito, né? Às vezes é só, né,
um punhado ali de farinha, um restinho de azeite, né, na botija, e é suficiente para encher todas as vasilhas, as nossas e as que a gente pedir emprestado, né, assim? Então, por isso nós pedimos e nós oramos, né, que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê essa sabedoria. Há quem pense que é muito rico, abastado, que tenha muito e é pobre, né? E há quem pense que é pobre, sendo muito rico, assim diz a Bíblia, né? Então que o Senhor abra, né, os olhos do nosso entendimento. Vamos lá? O capítulo 31 termina dizendo assim: então chegaram a Moisés os oficiais, né, sobre os milhares do exército, os capitães sobre 1000 e os capitães sobre 100. Eles eram sempre muito bem organizados, né, assim orientados pelo Senhor. E lhe disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhuma falta dentre eles e nós. Ah, queridos, não é assim? Lembra quando eles, em desobediência, o Senhor disse que eles não fossem, e eles foram, e grande foi a perda, né? Assim, muitos foram, enfim, morreram, né? Mas aqui, como era uma orientação de Deus, né? Lembra lá quando a nuvem erguia, né? Quer de dia, quer de noite, quer muitos ou poucos dias que ela ficava parada ali, era sinal de que era vontade de Deus que eles avançassem, né? Assim, né? Imagina você e eu, né? Em tudo que a gente for fazer, começar o nosso dia como nós estamos começando hoje, colocando Deus em primeiro lugar, né? Recolhendo o nosso maná, né? Essas sementes que o Senhor disponibiliza para nós todos os dias, é uma promessa de Deus e Ele é fiel, né? Assim, tudo que nós precisamos fazer é recolher, né? Assim, como nós estamos fazendo aqui, é moer, né, assim, e assim preparar o nosso pão. E o Senhor ainda dá a receita, né, assim, quantas receitas nós encontramos aqui, não é? E veja aqui, como eles estavam em obediência, né, nenhum deles faltou, nenhum morreu. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor. O Senhor ama isso, né, a voluntariedade, né, Ele estabeleceu as suas leis, que são mais importantes para nós do que para Ele, né? Assim, Ele sabe que nós precisamos disso, né? Assim, alguns ritos, né, que nos ajudam a lembrar, a ter consciência de que a Ele há primazia em tudo em nossa vida, né? A nossa obediência e submissão, a nossa humildade, né? Assim. Mas Ele ama quando a gente, por exemplo, ao fazer um jejum, né, um voto, a gente diz como quer fazer, né? E assim, com aquele gesto, demonstrar, né, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Então, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou. E olha só, querido, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados, né? Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor. 16.750 ciclos. Ciclos era uma medida da época, né? Eu não sei se toneladas, eu não sei, mas era muito. 16.750. Amém? E assim termina o capítulo 31. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Era assim que funcionava. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor, né? Ou seja, quando eles olhassem para aqueles objetos, eles iriam se lembrar que Deus foi com eles e lhes concedeu vitória. É muito bom, né? Quando tanto Deus nos orientou, nos ensinou que isso é importante. Nós vimos isso aqui, né, em todas as páginas da Bíblia. Deus significando, dando significado, né? E quando nós voluntariamente também fazemos,
né? E nosso lar deve ter memoriais como esse, que lembram, por exemplo, o potinho da gratidão. Quem tem esse costume, né? De ir colocando ali durante o ano, né? É um motivo pelo qual você é grato, né? Uma providência, um livramento, é uma resposta de oração, né? Assim você vai colocando ali, é um memorial, né? Como o nosso Sefer aqui, ó, o nosso livro, onde está o seu nome a partir de hoje, desse dia 59, né? Até o final da nossa viagem, até a linha de chegada, né? Vai estar conosco em nossas orações, né? 3 vezes ao dia, esse mês até no clamor da meia-noite, né? Que nós estamos fazendo pelo Brasil, em nosso ciclo de oração. Então, a gente ter esses memoriais, é Deus que precisa? Não, Ele se agrada, porque sabe que é importante para nós, né? Que nos lembrem, né? Assim, e que honrem a Deus, né? Assim, Lu, Cristina, que Deus conceda a sua petição. É sim, Salmo 20 para você, viu, amada? Vamos lá, queridos. E agora, capítulo 32, amém? 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia. Olha só, né? Nome bem conhecido e atual, né? Muitos deles, como a Bíblia é um documento histórico, um mapa, muitas vezes, né? Assim, nós temos todos esses países que estão ali, né? Tanto o nome bíblico, como era conhecido nos tempos bíblicos, né? Como é conhecido hoje, né? Assim, Números capítulo 32. E aí Luana nos ensinou, né? Descobriu como. Amanhã já vai estar aqui na nossa tela o nosso itinerário do dia, amém? Já passamos pelo 30, 31, agora 32. Amém? Vamos lá. Os filhos de Ruben, aquele, né, uma das tribos, das 12 tribos, o primogênito, né, de Jacó. E os filhos de Gade, que é outro, 2 tribos, né, tinham gado em muitíssima quantidade. Sim, eles eram prósperos, né? O Senhor era com eles, né? Estavam no deserto? Sim, mas tinham posses, né? E viram a terra de Jazê e a terra de Gileade, e eis que lugar era lugar de gado. Certamente o pasto, né, era muito bom. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes, ali os líderes, né, de cada tribo da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazé, Ninra, Esbom, Eleale, Zeban, Nebo e Beon, certamente cidades. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, né? E os teus servos têm gado, né? Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos seus servos, né? E não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui, né? Porque, lembra, Deus já havia orientado, cada um ia ter a sua possessão, a sua herança, né? A sua terra. Mas aqui, né, usando de esperteza, eles não queriam atravessar o Jordão, já queriam ficar por ali mesmo, né? Aí Moisés vai e pergunta: vem cá, seus irmãos vão entrar, né, aí para conquistar, né, a terra, e vão sair a peleja e vocês vão ficar aqui, né? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Porque, você veja, são 12 tribos, 2 delas, né, assim, resolve ficar aqui mesmo. Os outros iriam desanimar, né? A terra estava ali, diante, né, depois do Jordão. Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia para ver essa terra. Lembra dos espiões? E por isso toda aquela geração, 603, eu nunca vou esquecer, Jair, 603, 550, homens de 20 anos para cima, mas toda aquela de 20 anos para cima, nenhum deles, né, entrou na terra prometida, né, por causa dessa atitude aqui, ó. Lembra dos 12 espias que passaram lá 40 dias nessas cidades aqui, né? E mesmo vendo que, como o Senhor tinha dito, era verdade, que a terra manava leite e mel,
dos 12, 10 voltaram com aquele relatório, né, que fez todo o povo duvidar que Deus seria com eles, né, porque eles se viam aos seus próprios olhos como gafanhoto diante deles, porque viram lá os descendentes de Anak, que eram os gigantes, né, assim. E por isso o Senhor vai rejeitar toda aquela geração. E aqui a essa altura, como nós lemos no 26, que foi feito outro censo, que chegou a 601, não foi assim, Jair? 601 e 601, tá aqui o 26, 601, sim, 601.730, né? E aqui nessa altura dessa viagem de 40 anos, nenhum daqueles, exceto Josué e Caleb, né? Todos já haviam morrido, né? Assim, e essa nova geração, porque Deus não contou, né? Ele estabeleceu ali uma maioridade, então os que tinham até 20 anos não foram ali contados, né? Quando o Senhor rejeitou aquela geração que se tornou incapaz pela sua incredulidade, né? Assim, o Senhor contou, disse 10 vezes: vocês desobedeceram a minha voz, desprezaram, né? Assim, a terra prometida, e como vocês murmuraram aos meus ouvidos ao poder das palavras, assim vai acontecer com vocês, né? Vocês vão perecer aqui mesmo, né? Então, o Senhor esperou todos esses anos, né? Assim, cada um ali no seu dia, né? No seu momento, descansou, não é? No deserto, e essa geração agora é uma nova geração, mas veja que, aí o Senhor disse: assim foram vossos pais, viu? Foi com essa atitude aí que eles não entraram, né? Assim fizeram vossos pais quando os enviei lá de Cades Barneia para ver a terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, descorajaram, está escrito assim, ou desencorajaram, né? O coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado, né? Assim, então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo, como eu estava contando, né? Certamente os varões que subiram do Egito, só os homens, né, Jair? Só os homens. Eu tinha essa dúvida. Só os varões. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, olha só, aos homens que são cabeça, né? Uma grande responsabilidade, né? E prestação de contas, né? Assim, certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Está aqui o motivo, né? E aqui uma informação preciosa, né? Os varões, ou seja, certamente havia mulheres, né? Que é daquela geração e que está aqui nesse momento. Isso é bom saber, né, meninas? O Senhor chamou ali, viu Maria Clara, a responsabilidade dos homens. Então, toda aquela, e realmente, então foi literalmente, porque foi assim, talvez foi um pouco a mais contando com, não, 603, 550, eram os homens de 20 anos, homens de 20 anos para cima, né? Que pereceram no deserto e que não entraram, né? E está aqui uma nova geração também de mais de 600 mil homens, né, assim, sem contar as mulheres daquela e dessa geração, as crianças, né? Então, certamente os varões, né, que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi, com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. O que foi que o Senhor disse de Caleb? Que nele houve um outro espírito. É tanto que quando eles entram para conquistar, né, assim ele vai dizer, agora com 80, na época ele tinha 40, né, com 80 ele vai dizer que a sua força, e o Senhor assim o conservou, era a mesma de 40 anos atrás. E ele conquista, assim como o Senhor prometeu e garantiu, né, assim.
pelo que se acendeu a ira do Senhor, né, contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto. Lembra? Foi tão triste aquele capítulo, esse momento, né, que Deus mandou eles voltarem, né, mudar o rumo e voltarem pelo caminho do deserto, rumo ao Mar Vermelho, por onde eles já tinham passado, né, assim. E é por isso, queridos, que a gente lê e ora a palavra, né, para que nós não andemos errantes. É por isso que ao orar hoje a gente orava, né, conduzidos aqui pelo Espírito Santo de Deus, né, para viver hoje o que o Senhor tem para nós hoje, né? Que o dia de hoje não seja como o dia de amanhã, né? Assim, e o de amanhã não seja como o dia de hoje. Deus é Deus de novidade de vida. Ele tem um caminho traçado para nós. Existe um destino, né? Assim, uma linha de chegada, né? Assim, e que nós não... é triste, como aconteceu com eles, né? Acontecer conosco também, sabe? Ciclos viciosos, né? Assim que fala, onde a gente fica ali, né? Como eles, arrodeando ou errantes, né? Assim, tão longe da vontade de Deus para nós, porque um dia nos desviemos dela, ou não percebemos, né, não entendemos, rodeando ou errantes, né, assim, tão longe da vontade de Deus para nós, porque um dia nos desviemos dela, ou não percebemos, né, não entendemos qual é força, ousadia, coragem, intrepidez para conquistar. Sim, é necessário conquistar a terra, né, que o Senhor quer nos dar. Né? Deus nunca disse que seria fácil, Ele prometeu que estaria conosco. E é tudo o que nós precisamos, né? Assim, é que Ele esteja conosco, é estar com Ele, né? Assim, pois, como disse Jesus, se nós permanecermos nele, Ele permanecerá em nós. Né? Assim como a vara, ou o ramo, né? Assim, o galho, né? Que precisa estar ali ligado na árvore, né? Para florescer, para frutificar, para produzir, né? Assim, então, e quem é o lavrador, né? É o Pai, né? Que cuida dessa árvore. Então, a nossa oração, né? Por mim, por você, por nós e pelos nossos, né? E como nos ensinou Esdras, né? Com o seu exemplo, por tudo que é nosso, o nosso negócio, né? A nossa missão, né? Por nós e pelos nossos e tudo que é nosso. Ajude-nos, Senhor, a não perecer, né? Assim, a não... antes de alcançar a promessa, por causa da nossa incredulidade, né? Assim, por não acreditar que o Senhor pode e é poderoso para fazer muito mais do que nós sequer, né? Pedimos ou pensamos. Bom dia, paz do Senhor. Seu Paulo, ou as nossas, diz uma versão desse texto, né, de Efésios 3, do que as nossas mais altas orações, né? Lembre-se, os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos, os seus pensamentos, né, assim, muito mais altos que os nossos, né? E o que Deus pensa a nosso respeito, a gente por algum motivo, né, é propenso a pensar que Deus pensa mal de nós. Isso não é verdade. Ele mesmo vai dizer em Jeremias: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz, para lhes dar o fim que você deseja, para te dar um futuro, uma esperança, diz uma versão, né? Então, é nós que pensamos mal de Deus, não Deus que pensa mal de nós. Né? A Bíblia diz que Ele pensou em nós antes mesmo de nos enviar para cá. Pegou um livro, o livro da nossa vida, e escreveu cada um dos nossos dias antes do primeiro deles, né? Talvez o primeiro do dia da concepção, o primeiro dia do nascimento. Eu sei que antes do primeiro já estava escrito, né? Assim, ou seja, antes de ser gerado, né, na barriga da nossa mãe, nós fomos gerados em Deus, né? Assim. Então, quando nós nos lembramos, temos essa consciência espiritual, o inimigo da nossa alma, né? Que veio para matar, roubar e destruir, sim, porque esse é nisso que ele está ocupado, né? Ele não nos convence mais. Né? Assim, quantas pessoas deprimidas, ansiosas, aprisionadas, né? Por pensamentos que são mentiras, porque esta é a verdade, né? Deus pensa bem de você. Né, que o Senhor nos mostre o quanto
Ele pensa bem ao nosso respeito, né? E a nossa oração é viver esses pensamentos e tudo o que Ele planejou para nós e para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família, né? Não existe nada, queridos. Ontem nós estávamos abrindo uma campanha num dos nossos ciclos de oração e o tema é esse, né? Acaso existe alguma coisa difícil demais para Deus? Foi o que Deus disse a Sara, né, que era estéril, né, já havia até cessado o costume das mulheres, né, já era ali bem velhinha, idosa, né, assim, e o Senhor estava prometendo um filho, né, e quando ela riu consigo mesma, ela falou consigo mesma, nem o seu marido, que estava lá fora com Deus, ali em pessoa, porque era assim que ele aparecia no Antigo Testamento, hoje ele está em nós, através do seu Espírito, né, assim. E ele estava lá fora, como era costume, ele apareceu como um homem, né? Era Deus ou Jesus, né? E 2 anjos estavam ali com Abraão, né? Debaixo daquela árvore, e Sara, que tinha preparado toda a comida ali, coisa linda. Ela estava dentro da tenda, né? Da tenda dela, inclusive, porque era esse, né? O costume da época. E quando ela ouve, né, como estava ali, né, de orelhinha em pé, quando Deus diz a Abraão que dali 1 ano, né, Sara teria um filho, ela riu. Ela riu e disse consigo mesmo, eu já estou velha. Ela vai dizer, e Deus de lá, né, assim, disse assim, por que, Sara, você riu? Ela receosa, porque, tipo, ela falou assim, como assim? Como que ele viu, né? Ela falou assim, eu não ri. Aí ele falou assim, é certo que você riu, viu? Aí é nesse contexto que ele vai dizer, acaso, né? Existe alguma coisa demasiadamente difícil, diz uma versão, e na versão, na linguagem de hoje, né, diz coisa difícil demais para Deus, né, assim, e 1 ano depois estava Sara com Isaac em seu colo, né, assim, esse é Deus, né, eu não sei o que te contaram sobre Deus, né, eu não sei qual a ideia que você tem de Deus, talvez muito equivocada, né, assim, muito equivocada, por causa das mentiras, né, assim, que povoaram o seu pensamento até aqui, mas esse é Deus, viu? E Ele pensa bem a seu respeito. Lembre-se disso, quando essas mentiras, esses pensamentos que Paulo diz que a gente tem que levar à obediência, tem que ensinar a obedecer a Cristo, ou seja, a palavra. Você vai dizer, ei, pensamentozinho rebelde, porque é assim que é colocado, que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, que se levanta contra Deus. Toda vez que olha, que passar, né, um pensamento em nossa cabeça, sabe? Que se levanta contra Deus, é um pensamento rebelde. E a gente precisa ensinar esse pensamento a obedecer a paz. Ei, mentira, isso é mentira. A verdade não é essa, não. E ali você rebate, porque o campo de batalha é aqui. As nossas batalhas continuam acontecendo e elas são inegociáveis. A gente tendo consciência ou não, estamos em guerra e muitas são as nossas batalhas. É por isso que nós precisamos, dessa armadura aqui, esse capacete, viu? Que é o capacete da salvação, ou seja, a mente de Cristo, a mente de um salvo. E por aí vai, depois a gente volta a esse assunto, amém? Vamos lá, gente, nós temos uma meta e a viagem precisa prosseguir. Então, os varões, né, as mulheres estavam lá lindas e maravilhosas, amém? Então, pelo que se não foi assim, e andaram errantes, longe de nós, não errantes, Senhor, sempre falar que nem Paulo, não digo que eu alcancei, mas eu estou prosseguindo, eu estou indo, eu ainda não cheguei lá, mas também não estou onde eu estava, né, longe de nós e dos nossos, Senhor, está errante, andando em círculo, andando, não. E longe da nossa boquinha a murmuração, amém? Porque estas palavras nos aprisionam, amém? E se tornam a nossa realidade, amém? A gente não diz o que pensa nem o que sente, mas o que acredita. É isso que transforma a nossa realidade. Vamos lá? Então, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errante pelo deserto 40 anos. Você imagina, gente? 40 anos. 40 anos, né? Talvez na minha e na sua vez já tem 10, já tem 14, já tem 5. Vamos colocar um ponto final aqui, amém? Nesse dia 59 da nossa viagem, que é 2024, amém?
Não vamos mais arrodear outra montanha, não. Nós vamos seguir em frente. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer um amém? Amém? Até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, segura aí, é forte, vos levantastes em lugar de vossos pais. Sabe assim, Moisés, né, viveu o suficiente para ver 2 gerações cometerem, né, querer cometer o mesmo erro. Ele vai dizer, mas homem, como a gente fala aqui no Nordeste, homem, né, seu pai já cometeu esse mesmo erro, tu viu o que foi que aconteceu com ele, não é assim, queridos? E aí tu vai fazer a mesma coisa? Tu não já sabe como é que termina isso? Palavra de Deus para nós, viu? Conhecer a Bíblia é amadurecer espiritualmente, viu? Segura aí, que é forte. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel? Se não quiserdes segui-lo, Moisés dizendo a eles, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Ou seja, tu quer aumentar, passou 40 anos, quer aumentar mais 40? Porque a viagem era de 11 dias, né? Agora já se passaram 40, ou seja, quando nós cometemos, queridos, quando nós perpetuamos, né? Quando nós cometemos os mesmos erros dos nossos pais, por exemplo, quando ao nos criar, né, assim, eles fizeram o melhor que pôde, com certeza, né, assim, mas não, né? Nós podemos, a exemplo deles, tanto repetir os acertos, como também, né, assim, tipo, sabe quando você aprende o que não fazer, né? Nós podemos fazer melhor, né, assim, e não permitir, né, assim, que o mesmo que aconteceu conosco, né, em nossa vez, quando filhos, aconteça também com os nossos filhos. Não tem esse tipo de comportamento assim repetitivo nas nossas famílias. Não é assim, Maria Aparecida? Deus te abençoe, querida, Ele recompense, viu? Que você encontre ainda hoje, 100 vezes mais, viu? Não há quem, foi o que Jesus disse, né, queridos? Que aquele que não se envergonhar, né, do Evangelho, aquele que apoia, né, assim, que percebe que é Deus ali, né, seja qual for, eu não sei falar disso, mas é assim que é, viu? O Senhor é galardoador e recompensador. Ele observa, é cada atitude, né? Assim, é cada ação nossa, é o que a Bíblia diz. E Ele recompensa, né? Então, não tem esse tipo de comportamento que se repete, né? Assim, que já vem lá, mas que às vezes, quando é bom, aí é um memorial, é uma tradição, é um costume que nós precisamos manter, né? Assim, quem vem de uma família, ninguém vem de uma família perfeita, nem tem uma família perfeita, mas uma família melhor, estruturada, né, assim, deve manter, né, assim, mas há comportamentos, né, que nós precisamos deixar para trás, né, assim, e não retardar ainda mais a bênção de Deus para a nossa vida, porque a sua vontade é sempre nos abençoar, é nos levar ao nosso destino. Cada família, como cada pessoa, tem um destino, né? Tem uma missão a cumprir, né? Recebeu de Deus uma bênção, né? Assim, cada família, né, Mari? Maria Aparecida, que pena, só pude vir agora, fui fazer exame de sangue. Sim, Chaves Decor, a nossa Ilana não, Alian, né, assim? Está aqui, ó, no memorial de ontem, Alian. Seja bem-vinda, querida. Estamos, sim, concluindo o 3º capítulo de hoje, mas aí estamos, né, Alian? Mas estamos aqui. Então, querido, é por isso que a gente fala de quebra de maldição, né, assim? Nós podemos, né, quebrar isso na nossa vez, né, em nossa geração, sabe? Para que não continue em nossa descendência, né? Assim, por exemplo, caso de vícios, né? Como o alcoolismo, né? Assim, separação, né? Assim, e aí por aí vai, né? Muitos exemplos de coisas assim. Então,
Ele fala, se não quiser seguir, também ele deixará novamente no deserto e sereis a sua ruína. Ou seja, se vocês cometerem o mesmo erro dos seus pais, o mesmo vai se repetir. Tipo assim, vamos aprender, né, assim, com o erro dos nossos pais e fazer diferente, né, assim? Então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais. Estamos felizes, viu, Alian, por você ter lembrado, né, assim, ter voltado e estar conosco, viu? Então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais. Gente, eles insistiram. Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armemos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Olha só o que eles estão prometendo. Falou, não, deixa a gente fazer aqui os currais, colocar o nosso gado, as nossas crianças, né, assim, e nós vamos sair à guerra, né, não voltaremos enquanto cada uma das tribos, né, assim, alcançar, não é assim, o seu lugar, a sua herança, né? Assim, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança, né? Desse lado do Jordão ao Oriente, ou seja, nós escolhemos aqui, é aqui que a gente quer, essa é a nossa vontade. Então, Moisés lhes disse, se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão, porque Moisés sabia que essa era a vontade do Senhor, que eles passassem o Jordão, uma espécie de outro mar vermelho, a proporção, né? Mas era também necessário atravessar, né? É um rio, no caso. Passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será possessão perante o Senhor. Então, Moisés ouviu, se vocês fizerem assim como estão prometendo, né, assim, diante do Senhor, porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha essa expressão, gente, o vosso pecado vos há de achar. É por isso que nós oramos, já oramos hoje? Ainda não, né? Os pecados que nós cometemos por ignorância, porque mesmo a gente não sabendo que estava pecando, né, assim, o nosso pecado nos há de achar, ou seja, porque com o pecado, né, assim, vem uma maldição que o acompanham, assim como com a obediência, né, assim, a bênção nos acompanha, nos segue, né, assim, não é necessário a gente ir atrás, não, ela vem, né, assim, nos toca, diz uma versão, da mesma maneira, ou seja, é princípio de Deus, né, para o homem, ainda que o homem não conheça a Bíblia, né, assim, alguém não conheça a Bíblia, mas se ele ali se encaixa, né, assim, é certo que ele será abençoado, e a vida tá aí, gente, até a ciência comprova os princípios de Deus, por exemplo, como o jejum, e tem tantos, inúmeros, né, princípios que a psicologia vai corroborar, né, assim, há tantos profissionais, o direito, né, assim, a medicina, né, assim, e mesmo eles não conhecendo a Bíblia, o só comprova que a Bíblia é a verdade, porque é o princípio, ou seja, é a lei de Deus para o homem, para a humanidade. E a pessoa é ricamente abençoada, né? Porque é automático, né? Assim, é a fidelidade, né, de Deus. Então, da mesma maneira, né, o que nos faz pensar que o contrário também não é verdadeiro, né, assim, nós gostamos muito de ler as bênçãos que acompanham o obediente, né, nem repara que está condicionado, se tem sempre um se lá, repara, não vamos chegar em Deuteronômio, né, a partir do dia 1º, em nome de Jesus, nós vamos ver lá, Deuteronômio 28 é muito conhecido, cauda, como que é, cabeça e não cauda, né, assim,
emprestar e não tomar emprestado. Essa é uma das muitas bênçãos que estão ali, condicionadas, né, à obediência à lei de Deus, né, assim, acerca de todos os assuntos que diz respeito à nossa vida, né, assim. Então, com a obediência vem a bênção, isso elas já sabem, elas ficam só esperando. Como também com a desobediência, ainda que por ignorância nós passamos e várias vezes, né, Jair, aqui no livro de Números, onde tem muitas dessas leis, né, vem também a maldição. E por isso nós precisamos pedir perdão, porque o nosso pecado há de nos achar, né? Então, que é aquela coisa da lei da semeadura, né? No caso aqui, perdoa-nos, Senhor. Amém. Quando a gente, por exemplo, eu sempre uso, porque é um exemplo bem simples, muito importante, né? Quando a gente desonra, né, assim, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, né, assim, né? Essa a gente sabe que é pecado, né? E pecado a gente chama pelo nome, como eu estou fazendo aqui, né? Mas Davi tinha essa consciência, né? Ele falou, você é mais numeroso do que os cabelos da minha cabeça. Perdoa a minha maldade, né? Então pedindo, Senhor, perdão pela nossa maldade e pelos pecados que nós cometemos por ignorância, amém? Para que não venha sobre nós uma dessas maldições. Então, ele disse, edificai vós cidade para as vossas crianças e currais para, né, as vossas ovelhas e cumprir o que haveis prometido. Então, os filhos de Gade, lembrem dessas duas tribos, Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés dizendo, como ordenara meu senhor, assim farão seus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí, nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu Senhor. Ali os papéis estavam muito bem definidos, e daí a importância, né, assim, da gente entender o nosso lugar, o nosso papel, a nossa função, né, queridos? Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, que é aquele que há de o substituir, né, como líder, né, assim, e aos cabeças, né, das casas, os líderes de cada tribo, né, dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes, se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, ou seja, depois que vocês conquistarem também, né, assim, cada tribo a sua terra, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Moisés sabe que vai partir, né, que será recolhido a seus pais, mas ele está deixando isso ali combinado, né, assim, porém, se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã, né? Não aqui. Não aqui foi o que acrescentei. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo, o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança desse lado do Jordão. E esta é a primeira grande parte, amém? Do capítulo 32, que termina dizendo, distribuição da Transjordânia. Olha só, deu Moisés aos filhos de Gade, e nós vamos voltar a esse assunto lá no capítulo 3 de Deuteronômio, diz aqui a minha Bíblia, né? Mas olha só, deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, como foi dito aqui, né? E a meia tribo de Manassés, olha só, filho de José, né, que é a outra tribo, o reino de Seom, rei dos amorreus, lembra? Que não deixou eles passarem. Moisés disse, homem, nós vamos passar pela estrada real, né, a estrada real. Nós não vamos nem beber da sua água, não vamos passar pelo meio das plantações, não. E se caso isso acontecer, a gente vai pagar o justo valor. Ele não deixou, né, nem ele, nem o outro. Então, o rei, no caso, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, esse foi o outro, né, assim,
a terra com as cidades, que eram países, né, assim? A terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país, está escrito, né? Os filhos de Gad edificaram Dibon, Atarote e Aroé. Aqui nós temos um mapa por escrito, e assim termina o capítulo 32. Atarote, Zofã, Jazé e Joque-Beá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Não foi assim? Lembram que eles, quando chegaram no Egito, Josué orientou, né, assim, os seus irmãos, que foi o que fundou, né, cada uma das tribos. As tribos têm os seus nomes, né, assim, são os filhos dos seus filhos, dos filhos, né, dos seus filhos. Ele orientou eles dizerem a Faraó que eles eram, como que fala? Agropecuária? Eles eram, como que fala? Eles cuidavam de gado, né? Gente, eu venho de um lugar assim. Palmas, Tocantins, ali Tocantins, Minas, Goiás, é muito assim, né? O que a gente faz lá é criar gado, né? Assim, por isso somos carnívoros, né? Um churrasquinho para nós é tudo. Então, ele orientou assim. Então, veja que esse costume vem daí, né? Assim, eles realmente eram, como é que fala? Agropecuária. Pronto. Então, os filhos de Ruben edificaram Hesbom, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Pronto, esses eram nomes, geralmente o nome das divindades ali que eles adoravam, né? Então eles mudaram o nome, mas você tem aqui um documento histórico, né? Hoje algumas delas têm outros nomes, né? Assim, tipo... agora vai, não sei. Não lembro agora de um nome de uma cidade que a gente conhece, e que na Bíblia tem outro nome, né? E que o nome foi mudado. Então, mas aqui ele sabe exatamente qual é, porque tem um mapa, tem um registro, né? Assim, e não está aqui por acaso. Cada nome, lembra, tem um significado. Existe até uma Bíblia que se deu ao trabalho, né, de traduzir, de colocar ao lado de cada nome, de pessoas, lugares, o que significa. E todos são significativos e tem muito a nos ensinar. Então, os filhos de Maqui, filhos de Manassés, foram para a cidade de Gileade, né, e a tomaram e a desapossaram, os amorreus que estavam nela. Lembra? Todos aqueles eus são os povos dessa região aqui, né? Deu, pois, Moisés Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela, né? Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-lhes Avote Jair, deu seu nome, né? Então, original, foi Noba e tomou, e assim termina o capítulo 32. Foi Noba e tomou a Kenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Foi outro também original. Eles estavam conquistando, amém? 40 anos se passaram, muitos deles naquela época, né, tinha só até 20 anos, né, e agora já está aqui, né, na sua maturidade, finalmente, né, conquistando a terra que o Senhor prometeu dar, e aqui está cumprindo, né, a descendência de Abraão. Não é assim, Lu? Oi, pastor Valdir. E o capítulo 33, queridos, é um daqueles capítulos, né, assim, que quem não lê a Bíblia toda costuma pular, porque aqui, como foi o combinado, né, termina o capítulo 32 organizadamente, dizendo que estas terras que eles pediram foi dada a eles, né, em possessão, e o 33 sobre os acampamentos. Achei isso tão lindo, Jair. Os acampamentos desde o Egito, ou seja, desde quando eles saíram do Egito, lembram? Onde eles pararam, né? Assim, tá aqui o registro. De onde para onde? É o capítulo 33. O capítulo 33 de Números. Amanhã vamos estar concluindo, né, a nossa leitura. A minha vontade é não parar, queridos. Mas essa é aquela parte, assim, que a gente segura na poltrona, amém? Né? E não desce, porque é um avião, estão lembrados, né? A gente só vai, né, assim, descer, como eu posso dizer, lá na linha de chegada, no dia 31 de dezembro, página por página, amém?
Então amanhã nós podemos continuar a partir do capítulo... Oi, pai. Sim, do capítulo 33. Amém? E aqui, queridos, Jair, Lu, eu gostaria de fazer um pedido. Sim, amanhã vamos estar concluindo, né? Passando aqui por todos os acampamentos, amém? Desde o Egito, todos até a chegada, né, ali a Canaã. E a Bíblia, ela está em ordem cronológica, sim, mas ela vem em alguns momentos, porque lá em Deuteronômio a gente vai ver muitas das coisas que aconteceram entre uma coisa e outra que foram registradas aqui, viu? Por exemplo, em todos esses acampamentos aconteceram, entre um acampamento e outro aconteceram algumas coisas, né? Não foram todas registradas em Números, estão em Deuteronômio. Então tem muita história por aí, né? Então amanhã vamos passar por todos os acampamentos desde o Egito, é o capítulo 33. Vamos voltar um pouco sobre a morte de Arão, né? Que a essa altura já aconteceu ou vai acontecer. Aí vamos passar pelo 34, que é um capítulo curto, o 35 e terminamos no 36, que é um capítulo curtinho. E assim vamos estar concluindo, né? Aterrissar, é isso, pousar, que negócio de dizer. Aterrissar no dia 31, né? Assim, da nossa viagem, da nossa aventura que foi e será, né? 2024, pelas páginas da Bíblia, amém? E aqui eu quero fazer um pedido, queridos. Amanhã podemos concluir o livro de Números à tarde, Jair? Todos podem? Você pode, Lu, à tarde? Alian, você pode, Alian, à tarde? No caso seria de 3 horas, porque o que acontece? O nosso propósito, né, continua esse, de 9 horas da manhã, de segunda a sexta, sábado e domingo, de 3 da tarde. Amém? Mas vai acontecer 1 ou 2 vezes, não mais que isso, no mês, que eu vou precisar da parte da manhã, Jair. Por exemplo, é até melhor, Lu, pra tu, pode já ir. Ai, eu tava tão receosa. Gente, é sério, eu pensei, tô desde ontem saindo fumacinha da cabeça, eu pensei, mas se eu fizer assim, de todo jeito que eu penso, meu Deus, ai meu Deus. Então, nós podemos concluir, eu queria tanto concluir nesse horário que a gente tem firmado aqui, né, diante de Deus. Você pode, Alian, às 3? Ai, que bom, ai. Nossa, eu vou chegar muito feliz, viu, pra gente concluir. Fica salvo? Fica, Gênesis. Oi, Gênesis, fica salvo. Eu até pensei de colocar lá no YouTube, sabe? O nosso encontro, né? A nossa viagem, a nossa leitura. O que tu acha, Gênesis, de colocar lá? Ou é aqui mesmo que coloca? Eu sei que eu descobri onde é. Não, eu digo fica salvo aqui no registro, né? Assim, como fala? Aqui no TikTok. E aí eu pensei de colocar no pedacinho da Bíblia lá no YouTube. Somos dois. Eu vou passar, Gênesis, muito bem lembrado, né? Todo dia o Senhor nos ensina algo novo, né? Eu vou passar a colocar, gente, aqui, né? O nosso encontro, o nosso itinerário, né? Afinal, é a Bíblia, né? Que está sendo lida, né? Assim, é importante deixar registrado, né? Lá no YouTube, o que vocês acham? Nós temos, o pedacinho da Bíblia também está lá. Oi, Gregory. Ai, que nome chique. Ainda vem com o divino depois, gente, olha só. Oi, Gregory, seja bem-vindo, querida, à nossa aventura. Amanhã vamos estar concluindo, viu? O nosso livro de Números e também o nosso mês de fevereiro. Amanhã será o dia 60 de 365 dias, né? Assim, um dia muito simbólico, muito significativo, né, para nós. E hoje nós já temos o bastante, né? O suficiente de sementes. Semei, viu? Semei. A Eclesiastes diz que quem fica vendo se o tempo tá bom ou se não tá, nunca vai plantar. Não é assim? Tá escrito, nós vamos passar por lá. Eclesiastes, o sábio disse assim, né? Então, semei. Você tem muitas sementes, né? Você recolheu muitas sementes hoje, não foi, Gênesis? Quero muito estudar a Bíblia. E é desse jeito que você está fazendo. Pena não ter visto. Mas agora
né? Estamos juntos, queridos. Ai, que alegria, gente. Né? E assim o Senhor vai, mas nós já estávamos orando por você, viu, Gênesis? Desde o primeiro dia desse ano, né? Nós já estávamos orando por você, nós temos orado por todos aqueles que por aqui passaram, se deixaram ficar, ou mesmo e por você, a quem o Senhor está nos acrescentando, né, Jair? Então nós já estávamos orando por você, querido, viu? Acredite, nós já estávamos. E é com muita alegria que nós te damos o bem-vindo, viu? E você crê que o Senhor há de acrescentar mais alguns, amém? Nessa nossa aventura, nessa nossa viagem, né? De 2024 pelas páginas da Bíblia. Então, como eu estava dizendo, e por aqui nós vamos nos despedindo, semeie, viu? Palavras de vida, tá? Não reproduza a sua realidade, né? Isso é um ciclo. Isso é andar errante. Isso é só reforçar. Não. Semeie. Você tem muita semente. Você recolheu muitas sementes hoje. É o maná, é a porção de hoje. É assim, para hoje. Né? É sempre para hoje. Amanhã tem mais. Pois todos os dias o Senhor disponibiliza para nós. Tudo que nós precisamos é recolher, são sementes. Né? Assim? Então, como disse o sábio lá em Eclesiastes, né? Semeie, você não sabe se este ou aquele, né, assim, ou se ambos, né, assim, quando ele fala sobre a importância de semear, né, assim, então semeie, simplesmente semeie, vai liberando palavras de vida, é isso que transforma a nossa realidade, que muda as nossas circunstâncias, né, a nossa situação, que nos arrebata e nos põe a salvo no lugar alto, né, assim, acima, né, assim, do que estava nos prendendo, nos aprisionando. Amém? Então vamos semear hoje. Amém? Não fica reparando se o tempo tá bom, não. Como disse o Salmo lá, se tem uma... Não. Quem faz isso nunca semeia. Só semeie, né? Palavras. Amém? De vida. E quando você fizer isso, você vai ver, o Deus, ele é comprometido, né? Com a sua verdade vem a sua presença, vem uma capacidade, vem um poder, vem uma autoridade, né? Quando você se posiciona assim, é Deus através de você, e Ele vai te dar palavras de vida que estão em concordância com os seus pensamentos a seu respeito, viu? Não importa o que disseram para você, ou em que você acreditou que era mentira. A partir do momento quando você liberar, né, assim, o que Deus pensa ao seu respeito, o que Deus quer para a sua vida, os seus inimigos, diz a Bíblia, baterão em retirada. Ele só tem poder sobre você porque você tem dado, eu tenho dado, né, esse poder a essas mentiras. É isso que nos aprisiona, né? Quando nós, né, assim, Lu, quando nós sintonizamos, é por isso que nós precisamos conhecer a palavra, porque ela é a verdade sobre Deus e sobre nós, né? Assim, é o carro de som. Então, quando nós nos ajustamos, quando nós nos posicionamos, né, espiritualmente, existe uma nuvem de testemunhas, né? Todos são testemunhas, né, assim, de que Deus vai estar trazendo a existência, né? Deus está concretizando na terra a sua vontade no céu para nós, viu? Né, assim, Jair? Exatamente assim, né, Lu? Então amanhã estamos de volta, amém? Amanhã de 3 da tarde para concluir, amém? Juntos o livro de Números, tá certo? E aí em março vamos começar ou continuar, né, o nosso itinerário pelo livro de Deuteronômio, amém? Né, se você ainda não está seguindo, vamos seguir, né, assim, um pedacinho da Bíblia, tem sempre aqui um pedacinho numa versão, às vezes 2, 3, né, assim, da Bíblia, de um pedacinho que talvez você não conheça, né, ou que talvez você não conheça nessa versão, né, é pérola, né, é pedras preciosas para o bom tesouro do seu coração. A Bíblia diz que o homem sábio tira do bom depósito, ou seja, existem 2 depósitos, né, assim, um bom e um mau, né? É por isso que Tiago vai dizer que a gente não consegue dominar a nossa língua. A boca fala do que está cheio o coração,
Daí a importância da gente encher o nosso coração de coisas boas. E é Jesus que vai dizer, né? Que o homem sábio, a pessoa sábia, tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o que é que vai acontecer com a sua realidade, com o seu ambiente, né? Coisas boas, né? Assim? E o mal, né? O que não é sábio, né? Vai tirar do mau depósito, porque tá cheio ali, né? Então aqui a gente esvazia aquele e enche o bom depósito, né? Assim, Alian. Até amanhã às 15 horas. Amém? Até amanhã. Eu estou animada para concluir juntos o livro de Números. Amém? Tenham todos um bom apetite, uma boa tarde. Semeiem muito. Amém? Até amanhã, queridos. Tem algum nome que eu não tenha anotado? Eu acho que estão todos aqui. Gênesis. A nossa Chaves. Oi, Daiane. Daiane com I. Seja bem-vinda, querida. Oi, Rê. Rê de volta. Rê estava ontem, não estava, Rê? Seu nome está aqui. Está aqui. Estava ontem, não esqueça. Estão todos, oi, Laís, sendo apresentados a Deus em oração. Oi, Laís. Pronto, estamos todos aqui. Tereza. Sim, Tereza com H, não é assim? Amém. Até amanhã, às 3 horas. Elaine, para anotar Elaine, é Gênesis? Sim, seu nome é Elaine. Olha só, gente, Gênesis é Elaine, vou colocar aqui. Gênesis é Elaine com H, olha só. Graça e paz, queridos, a paz do Senhor. Shalom, até amanhã, às 3 horas. Seja bem-vinda, Elaine. Sejam bem-vindos. DVD Mania, o Senhor abençoe o seu negócio, viu, querido? Te faça prosperar, ser bem-sucedido. Lembre-se, a bênção do Senhor que enriquece, viu? O pouco com Deus é muito. Amém? Até amanhã, queridos. Amém. Glória a Deus.